Oi, pessoal! Hoje vamos começar a falar sobre o período entre guerras, que é o período que fica entre 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, e 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial. O que acontece nesse período, né? Foi marcado pelo crescimento dos Estados Unidos, fortalecimento enquanto economia mundial, né? Uma grande economia mundial, também pela recuperação dos países da Europa, que vinham se recuperando das sequelas sofridas na Primeira Guerra Mundial. Só que há um acontecimento que acaba desencadeando uma crise a nível mundial, que esse cenário favorece o surgimento de regimes totalitários na Europa. Esse acontecimento foi a crise de 1929 e é sobre ela que vamos falar hoje. Vamos começar lembrando que na sua participação na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos só entrou no ano de 1917, quando alguns países já estavam no conflito há um tempo, visto que a guerra começou em 1914. Além disso, os Estados Unidos também não sofreram com conflitos no seu território, já que a guerra ficou mais ali na região da Europa e nas colônias, né, dos países europeus, que não compreendia a região dos Estados Unidos. Então, eles nem precisaram investir tanto dinheiro quanto os países que já estavam desde o início da guerra, e também não tiveram perdas, grandes ataques ao seu território. Isso favoreceu muito esse país na saída da guerra, porque eles saíram fortalecidos, saíram do lado vitorioso e sem muitos danos materiais nem financeiros. Com isso, o que acontece? Eles passam a fornecer empréstimos aos países europeus para que eles possam recuperar sua economia. E a gente sabe que um empréstimo, ninguém troca dinheiro por dinheiro. O empréstimo ele é feito a juros, então isso favoreceu muito para que a economia dos Estados Unidos crescesse. Além disso, os Estados Unidos também passaram a exportar produtos industrializados para os países europeus afetados pela guerra, pois sua indústria havia sido muito afetada, perdido bastante durante o período da Primeira Guerra Mundial. E eles exportaram tanto gêneros alimentícios quanto produtos industrializados. Então aí dá para perceber que os Estados Unidos ganharam dos dois lados, tanto com empréstimos quanto com a exportação de produtos para a Europa. Internamente, a economia dos Estados Unidos era regida pelo liberalismo, que é um sistema no qual o Estado não interfere diretamente na economia. Ele deixa que o mercado se regule por si. E aí, a cada dia, surgiam novas empresas e essas empresas vendiam suas ações na Bolsa de Valores. Com esse grande crescimento industrial, surge a necessidade também de se vender esses produtos, porque não adianta produzir muito sem que haja mercado consumidor, porque aí dá problema. Então, é preciso que se crie a necessidade de consumo. E essa necessidade de consumo, ela é criada pela propaganda. Se começa a divulgar a ideia de um novo estilo de vida, o American Way of Life, o jeito de viver americano. Que seria o quê? Viver bem é consumir mais, comprar mais. E comprar o quê? Eletrodomésticos, que facilitariam a vida, né? A geladeira, que facilitaria, no caso, a conservação dos alimentos, o aspirador de pó, que facilitaria a limpeza do lar. Também um estímulo grande ao consumo de enlatados, já que seria mais rápido fazer a comida, né, o preparo dos alimentos. E também esse estilo de vida ele era replicado nos produtos culturais. Através de produtos culturais como cinema e música, os Estados Unidos também levou esse seu estilo de viver para outras áreas, uma influência cultural sobre outros países. Só que aí esse continuado crescimento dos Estados Unidos, né, econômico, tanto no setor industrial quanto no setor agrícola, ele acaba entrando em crise. Por quê? Por causa de uma redução do mercado consumidor. Como eu falei ainda há pouco, não adianta produzir muito se não tem para quem venda. Senão, isso gera uma crise. E que foi o que aconteceu.
Por quê, né? Dois motivos podem ser citados como principais. Primeiro, o salário dos trabalhadores estadunidenses, ele não acompanhava o ritmo de produção. Então, eles não tinham também comprando no mesmo ritmo que se produzia. Além disso, a Europa, os países começavam a retomar sua economia, a se reestruturar após a guerra. E aí a necessidade que eles tinham de comprar todos os produtos que eles não produziam mais foi deixando de existir, porque eles passaram a produzir e assim foram deixando de importar esses produtos. Então, os Estados Unidos estavam produzindo muito e perdendo seus compradores. E isso dá uma crise de superprodução, porque quando há muita oferta e pouca procura, a tendência é que o preço do produto caia e que haja uma desvantagem para quem está vendendo. No campo, muitos donos de terra, eles investiram pesado, justamente nesse clima de otimismo que tinha, né, de grande produção, eles acabaram investindo mais para tentar ganhar mais. Como assim? Eles fizeram empréstimos para investir em maquinário, para investir nas plantações e nesses empréstimos eles hipotecaram suas propriedades. Mas o que é hipotecar, né, professora? Hipotecar é quando você pega um empréstimo e você dá como garantia a sua propriedade, seja uma terra, né, um pedaço de terra, um sítio, uma casa. Se você hipoteca, você dá como garantia de que se você não pagar, você perde aquilo ali para o banco. Então, muitos fazendeiros, proprietários rurais fizeram isso e acabaram, nessa crise, perdendo suas propriedades. Ao mesmo tempo que essa crise de superprodução afetava a atividade no campo, afetava na indústria, também afetava a bolsa de valores, porque o que acontecia? As empresas, né, não tinham mais, não estavam mais vendendo tanto quanto antes, e aí o preço das suas ações não correspondia ao valor real da empresa. E aí, como os Estados Unidos eram uma economia liberal, o governo não interferiu nessa questão, não forneceu auxílio para a agricultura, nem para a indústria e nem para as empresas. E aí, o que acontece? Acontece uma desvalorização muito rápida dessas empresas e empresas do dia para a noite passaram a não valer nada. E é aí que ocorre o craque da Bolsa de Valores de Nova York, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929, que acarretou uma grave crise nos Estados Unidos, porque gerou falência de inúmeras empresas e as empresas falindo, bancos fechando, a gente tem o quê? Desemprego. Com desemprego, a gente tem fome e aí uma crise generalizada no país. E como nenhum país está isolado dos outros, e principalmente os Estados Unidos, que era uma grande alavanca comercial para a época, a crise que acontece lá acaba respingando nos outros países, especialmente na Europa, gerando desencadeando um período de crise, né, em todo o mundo ocidental. E aí esse período ficou conhecido como Grande Depressão, porque com a falência de empresas, como eu citei anteriormente, vem o desemprego. E desemprego nunca é bom quando há aumento do número de desempregados. O que acontece, né? O presidente, na época, o presidente Hoover, ele era republicano. E ele, né, adepto do liberalismo, ele decide manter a não intervenção do governo na economia. E a crise só faz aumentar. Quando acontecem novas eleições, é eleito um candidato do partido contrário ao republicano, o candidato do Partido Democrata, o Franklin Delano Roosevelt. E aí ele adota um plano de intervenção do Estado na economia para reorganizar essa situação. Esse plano ficou conhecido como New Deal, ou o Novo Acordo. Com esse plano, o governo passou a investir em obras públicas, construção de estradas e de pontes, porque com isso geraria empregos. Com o emprego vem o salário. E ninguém pega seu salário, coloca numa moldura e fica olhando, observando o dinheiro. A pessoa vai gastar, né? E se a pessoa
compra qualquer produto numa vendinha, o dono da vendinha vai ter que comprar de quem vendeu para ele, para repor o estoque. O fornecedor vai ter que comprar do produtor e assim a economia volta a se ativar, o consumo é reativado. Então, com esses novos empregos, ele já estava trabalhando por uma parte, né? E isso é intervenção do Estado na economia. Além disso, ele também criou bancos estatais que forneciam empréstimos a industriais e a agricultores para que eles retomassem tanto a atividade da indústria quanto a atividade na agricultura. Também forneceu salário-desemprego para as pessoas que estavam desempregadas, porque, novamente, é a mesma lógica de se criar postos de trabalho, tanto oferecendo esses empréstimos, né? Porque se havia reativação no setor da agricultura, ia criar novos empregos ali. Se havia reativação na indústria, também ia criar novos empregos ali. O Estado fazendo obras, novos empregos. E também, para quem não conseguisse se encaixar nessas vagas, havia um auxílio, um salário-desemprego. E esse salário-desemprego, a pessoa também ia gastar, e com isso, ele fez com que a economia voltasse a funcionar. Então, com toda essa política de intervenção do Estado na economia adotada pelo Roosevelt, o que acontece? Em meados de 1930, os Estados Unidos já demonstravam sinais de crescimento econômico, um caminho para a superação dessa crise. Então vejam bem, 1929 foi o auge da crise. Na metade dos anos 1930 já começava a apresentar melhora. É um período curto de tempo. Então a gente pode ver que esse plano de intervenção ele foi fundamental para que os Estados Unidos saíssem dessa grande crise que repercutiu, né, no mundo todo. Bom, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!